Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, planejadores, cadernos, diários e principalmente livros, todos os papéis que em algum momento da nossa vida se transformam ali no nosso suporte emocional. Hoje eu trago para vocês a Biblioteca da Meia-Noite do Matt Haig. Não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não é. Esse livro aqui, assim como aquele da Colleen Hoover, o Assim que Acaba, ele se transformou modinha, né? Ele virou uma febre, todo mundo falava do livro e tudo. E eu sou meio esquisita nessa parte. Quando uma coisa, todo mundo quer uma coisa, vira moda, eu não quero, né? Porque minha avó falava, e eu acho que eu levei muito a sério quando ela falou que eu não era todo mundo. Então, eu não sei, tudo que as pessoas gostam, que está muito no auge, eu olho assim, eu vejo aquele efeito manada e eu vou por outro lado. Então, eu aproveitei uma promoção da Amazon na época, comprei ele, guardei e falei assim, não vou ler agora. Quando todo mundo parar de falar sobre ele, aí eu leio. Assim como eu fiz com Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro, ele fala da Nora, que é uma moça que tem uma vidinha assim, vamos dizer, um pouco medíocre, que não alcançou as coisas como ela pensou na idade que ela estava, que ela achou que a vida dela era muito sem sentido. E aí, quando ela não aguentou mais, ela acabou tomando remédio para tirar a própria vida. E antes disso, ela vivia se martirizando, porque uma das coisas que ela achou que ela deveria ter continuado era com o noivado. Ela tinha um noivo que era uma pessoa muito boa, tal, e ela terminou com ele por algum motivo e ela se martirizava daquilo. Nossa, se eu tivesse com ele, né? Se eu tivesse casado com ele, como que eu estaria hoje, tal, tal, tal. Então, isso consumiu um pouco ela, as escolhas que ela fez. E quando ela tomou os remédios, ela entrou naquele estágio que eu não sei como é que chama, os espíritas pode ser que tenha essa resposta, que é o limbo que a pessoa fica entre a vida e a morte. Eu não sei se ela estava só desmaiada ou se ela entrou em coma, eu não me lembro, que faz um tempo que eu assisti, não, que eu li. E aí ela entrou numa biblioteca, no caso a Biblioteca da Meia-Noite, que é a biblioteca dela, da vida dela. E a bibliotecária fala para ela que todos os livros que estavam ali na estante, tudo era sobre ela. Então são todas as versões da vida dela, todas as escolhas que ela fez diferentes. Vamos dizer que todas as dimensões, da mesma pessoa. Então, a primeira coisa que ela foi querer saber era sobre o noivo dela, como é que teria sido. Então, ela vai lá, pega o livro, e quando ela abre, começa uma nova história e a gente tem acesso à história. Só que aí ela descobre que ela está casada com ele, tudo, só que não é nada do que ela pensou que seria. Ele parece que fica violento, ou começa a beber, e é uma pessoa totalmente diferente, e ela é totalmente infeliz naquela vida. Então aí ela volta, pega outro livro com uma outra decisão dela, e aí ela volta e fica nisso. Então ela fica, ó, a história inteira, o livro inteiro, é ela tendo acesso a várias escolhas que ela não fez. Então, tipo assim, há várias versões da vida dela, se ela tivesse tomado decisões diferentes. E, gente, é um mergulho muito intenso, porque é muito fácil a gente estar lendo aqui esse livro e você parar de ler e você começar a refletir sobre a própria vida. Eu não sei nem se esse livro se encaixa no tal do o pessoal chama de autoajuda, não sei. Mas ele é um livro que te faz refletir mesmo. Porque às vezes a gente é consumido, né, pelas. Aquela. Fica se questionando, né, as escolhas que fez. E se eu tivesse feito isso há tantos anos atrás, como eu estaria? Então, às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida nos questionando as nossas escolhas. Quem dera se a gente tivesse a oportunidade de entrar numa biblioteca e dar aquela espiadinha em todas as versões para poder escolher qual que foi a melhor. Enfim, o livro ele se trata disso, de todas as versões da vida da Nora, e cada história, cada escolha dela é uma história muito interessante, porque em uma versão ela é uma executiva, uma CEO lá, uma pessoa importante, na outra ela faz parte de uma banda famosa, na outra. Então, ou seja, várias coisas que ela deixou de fazer, escolhas que ela acabou indo para o outro lado, e aí nos livros mostra essa escolha dela tivesse sido aquela escolha. E aí, um dado momento, ela tem que escolher se ela vai querer mesmo viver ou morrer. E é muito interessante porque ele faz você refletir profundamente sobre muitas coisas e talvez ele dê gatilhos para versões sua que você abandonou ou que você, sei lá, simplesmente escondeu, né? Então,
É um livro que vale muito a pena você ler, mas entre nessa sabendo que ele vai mexer com as suas emoções, que em um dado momento você vai se transformar na personagem. Mas é uma leitura que vale a pena sim, porque tudo que te desafia a refletir, né, que faz coloca o seu cérebro para funcionar, tudo que te obriga a tirar você da sua zona de conforto só traz benefício. Então, é uma leitura que eu super indico. Ela é sim, ela de fato o livro mereceu toda a fama que teve, né, toda a modinha que teve, ele mereceu sim, é que eu sou chata mesmo e deixo para ler só depois que passa a moda. Mas fica aqui a dica, provavelmente você já deve ter ouvido 200.000 pessoas falar desse livro, mas é um livro que eu indicaria com certeza, principalmente para aquelas pessoas que questiona demais as escolhas que fez, que reclama demais da vida atual. Esse livro ele mostra bem que às vezes certas escolhas que você fez, você só teve livramentos de algumas coisas que seria bem pior do que o que você está vivendo. Você está naquele momento da sua vida que necessita certa reflexão, então vale a pena, vai com tudo que você vai gostar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.